de Deus para o seu coração, com o pastor Ismael Mendes. Recebamos a palavra de Deus da vida para as nossas vidas. A nossa mensagem hoje está lá no último livro da Bíblia, livro do Apocalipse. Nós vamos ler apenas os versos 3, do capítulo 3, versos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Ó Deus grandioso, maravilhoso, palavras do teu Filho Jesus Cristo. Deus, tem pessoas que precisam de portas. E precisam de portas abertas, que estão muitas fechadas em suas vidas. Queremos ouvir a tua voz, a palavra da esperança, Deus, em nossos corações. Nós somos insuficientes, Deus, para poder entender os mistérios da tua palavra, mas teu Santo Espírito, que a fez, colocou no coração de João, é o mesmo Espírito que habita em nós. Fala, Deus, meu Senhor, toca-nos com brasa viva do teu altar. Fala, Deus, meu Senhor, estamos prontos ao teu mandar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, o nosso tema de hoje foi extraído da própria palavra já lida. Deus tem uma porta aberta para a sua vida. É isso. Receba. Amados, o próprio Senhor Jesus Cristo pediu que o apóstolo João escrevesse as 7 igrejas da Ásia. Como está no verso 4. Tens contudo as palavras do meu coração. E João está a falar, como eu tinha dito, no verso 4, só que é do capítulo 1. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz para vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvir por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amados, o capítulo 3, que já iniciamos, fala da carta escrita à igreja em Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. Esta igreja foi fundada por volta de 190 a.C., o Átalo II, rei de Pérgamo. Amado, as 7 igrejas já mencionadas, os seus nomes, foram todas elas escolhidas por Jesus, cujo conteúdo foi ditado por Jesus,
a João. Hoje vamos falar um pouco sobre algumas marcas da igreja de Filadélfia ditas por Jesus. A igreja da porta aberta por Jesus. Amados, o mesmo Jesus que tem uma porta aberta para a sua vida, ele tem a chave de Davi. E quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Aonde está isso, pastor? Está no verso 7 que eu já li. O anjo da igreja da Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro e aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. As portas de Deus são assim. Tem portas em nossas vidas impossíveis de serem abertas. Essa Deus abre segundo a sua vontade e propósito. Mas tem portas também que nós desejamos que elas sejam fechadas em nossas vidas. E essas portas também podem ser fechadas por Jesus e ninguém as abrirá. E Jesus continua a dizer que conhece as tuas obras. Por isso ele coloca uma porta aberta onde não tem porta, no lugar que já tinha e está fechada, onde nunca houve e nunca esperava que se abrisse, como está no verso 8, conheça as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta. É maravilhoso demais, amados, quando nós nos encontramos sem saída por onde passar. A porta não somente permite nos entrar no lugar para proteção, para guarda, como permite também a nós sairmos, amados, desta porta, por esta porta, que nós não vemos muitas vezes nenhuma saída para fugir, para se livrar, para poder não acontecer coisas em nossas vidas. As portas são importantes, não pelo seu tamanho, como muitas vezes vemos em prédios, principalmente os prédios federais, portas enormes, enormes, dá 2 vezes o nosso tamanho. Parece que estão guardando ou protegendo coisas, não é isso? Mas às vezes vemos portas pequenininhas, né? E às vezes parece que não tem significado nenhum. Porque a porta está muito pequena, não é aquela porta grandiosa de mogno, bonita, né? Deus pode abrir uma porta pequenininha na sua vida. O que é importante não é a porta, porque a porta, ele mesmo diz também, eu sou a porta. O importante é o que está depois da porta. A questão é como abrir a porta, é ele que abre a porta. E tem às vezes na nossa vida que nós temos tentado, e as portas não se abrem. As portas não se abrem. Mas ele está dizendo hoje que tem uma porta aberta já, por ele. Jesus tem uma porta aberta para você, nesse desespero, nessa angústia, coisas tentadas, mas nada acontece, amados. Insistentemente nós temos procurado uma saída e não a encontramos, amados. Mas a palavra de Jesus é: eis que tenho uma porta aberta. A porta que Jesus Cristo está abrindo para você, para a sua família, para a sua igreja, para os seus projetos, tem uma característica especial. Qual, pastor? Ninguém pode fechar. Aleluias! Porque ele mesmo diz: ninguém pode fechar, como está no verso 8. O que Deus tem para te dar é de forma permanente. Ele tem algumas características que levou a Cristo a abrir essa porta,
que eu vou compartilhar com você agora. Ele diz mais adiante que ele menciona: tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Jesus sabe que você tem pouca força, mas ele sabe que você tem guardado a sua palavra e não negou o seu nome na dificuldade, na luta. Jó passou por isso quando tinha perdido muitas coisas e sua mulher disse: nega esse Deus, abandona esse Deus e morre. E ele diz para ela: vim nu e voltarei nu. Ele deu, ele tomou, bendito seja o nome do Senhor. As portas se abrem, amados irmãos, quando nós temos guardado a palavra do Senhor. Quando nós conhecemos o Senhor da palavra, ela é primeira em nossas vidas. Às vezes temos essas adversidades dentro da nossa própria casa que não podemos ler a palavra. Ainda vivemos num país onde podemos ler a palavra, pregar a palavra, anunciar a palavra de Cristo. Será que de uma forma ou de outra você não tem negado o nome de Jesus? Não tem se apresentado? Quando alguém o disse, você é crente? Homem, você é crente, mulher? Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. E às vezes numa situação difícil, num lugar difícil, às vezes na sua comunidade, aos vizinhos, às vezes numa escola, numa universidade, eu sou de Cristo. É para esses que Jesus tem uma porta aberta. Porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O verso 10 diz: porque guardaste a palavra da perseverança de Jesus, ele te guardará na hora da sua provação. A palavra, amados, é a nossa bússola. A palavra é o nosso candeeiro. A palavra é a nossa âncora, amados. É isto, a palavra da perseverança. Não podemos começar bem por um bom tempo. Nós precisamos começar bem e terminar bem. Como está no verso 12. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Amados, precisamos perseverar até o fim. Medite na palavra do Senhor, confie no Senhor da palavra. A tua porta já está aberta. E você deve ser escolhido para isso, se essas pré-condições foram apresentadas. São pessoas frágeis que ele apresenta isso. Ou pessoas que se tornam frágeis, amados. Sensíveis, dependentes da palavra do Senhor. Porque ele fala no verso 13, por fim, diz o Espírito que essa mensagem é para quem tem ouvidos, porque assim diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar, maravilhoso Deus. Eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa porta aberta, Senhor. E teu Filho diz, Senhor, neste dia, que ele não somente tem uma porta aberta, mas que ninguém pode fechar. Oh Deus, contempla teus filhos e tuas filhas, as suas necessidades, seus limites, seus infortúnios, suas portas fechadas, Senhor. Às vezes até por consequência própria, por outra por situações que ele não pôde evitar, ou ela não pôde evitar.
e torna real, Senhor, a tua palavra em nossas vidas. Quando tu disseste, eis que tem uma porta aberta para ti, eu recebo, Senhor. Eu recebo, pode ser agora, pode ser amanhã, se ela já está aberta, Senhor, faz chegar quando tu escolheste o momento melhor para a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, deste que está ouvindo, deste que está com dificuldade, este que está com as portas fechadas em sua vida. Faça assim, Deus, para a glória do teu nome, e em nome de Jesus é que nós te pedimos, hoje e sempre. Amém. E amém.